De volta com Vitoriosa Debate, 1h06, e a nossa direção definindo o próximo tema do debate seguinte a esse do crack. E que resultados têm aparecido de fato. Uma peça importante que se torna aqui a realidade também da cidade de Uberlândia, dos nossos telespectadores, que é o Vitoriosa Debate. Então, a próxima data, 29 de julho. 29 de julho, e a direção definiu como a obesidade, considerada também um dos males do século, que tem aí atormentado milhões e milhões de pessoas em todo o mundo. Obesidade, próximo tema do dia 29 de julho no Vitoriosa Debate. As respostas aqui dos nossos entrevistados. A questão da hipocrisia de alguns legisladores impõe um código penal arcaico. O Estatuto da Criança e do Adolescente paternalista, muito paternalista, passando a mão na cabeça de crianças aí. Dificulta o trabalho ou não essa hipocrisia? E vocês pensam, tem hipocrisia ou não? Professor Vianney. Tem hipocrisia, primeiro, pelo fato de que o tráfico de drogas é um fator de reprodução e ampliação de capital. Então, ele é fator de geração de riqueza, é fator de geração de divisas. De interesses. Não só para o Brasil, mas para a Bolívia, para a Colômbia, para o Peru. E segundo, pelo fato de que não só a questão das drogas, mas a questão da violência de um modo geral e outras questões sociais são muitas vezes objeto, pretexto da política. Ou seja, os problemas sociais são, de certa maneira, expostos e são motivos de preocupação por parte de candidatos, mas muitas vezes não se efetiva a solução para aqueles problemas. Como o próprio colega do capitão aqui lá de Tuiutaba estava dizendo, a abrangência para a solução de um problema como esse tem que ser multidisciplinar. Ou seja, o indivíduo que é internado, ele necessita, o Enaldo pode me contestar, mas ele precisa de um aparato, de um assistente social, de um aparato de um psicólogo, de um psiquiatra, de um psiquiatra, um aparato jurídico. Então, o Estado está disposto a disponibilizar essa mão de obra habilitada, essa mão de obra especializada e necessária para resolver problemas e amparar famílias com esses múltiplos problemas que elas enfrentam. Ok. Capitão, como é que é trabalhar com essas leis? E o senhor, como policial, profissional da segurança pública, como é que encara essa situação? E no entendimento do senhor, existe hipocrisia destas nossas leis vigentes no Brasil? É claro que, na sequência, o legislador que as cria, né? André, a partir do momento que a gente entende que, da forma como está, parece que não está surtindo efeito, porque a cada dia que passa a Polícia Militar prende e apreende, cada dia mais. Seja usuários, sejam traficantes. Parece-me que ou os legisladores, por vontade de alguém, não estão interessados em resolver a questão, como o professor bem disse. O Estado está interessado em custear tudo isso que está acontecendo? Pagar o preço. Exatamente. Se não, da forma como está, tende a continuar. A Polícia Militar, dia após dia, faz as prisões, as apreensões. Nós estamos vendo essas crianças cada dia mais jovens. E qual que é o resultado? Então tem que mudar. Isso porque o custo social do Estado acaba ficando mais caro. É uma lógica perversa. E dinheiro tem, mas é o que o senhor falou, uma lógica perversa. Infelizmente, é a economia, falando a língua do povo, a base da porcaria. Infelizmente, gente, é uma dura realidade. E quem está pagando, de fato, o pato, é isso que nós estamos mostrando. Quantos homicídios, quantas coisas ruins que acontece aqui em relação a tudo isso que nós estamos falando. Doutora Flávia Carvalho, do entendimento da senhora, a questão vigente de leis e dos legisladores. Há uma hipocrisia no sistema? Eu seria hipócrita se eu dissesse que eu não acredito nisso, né, Potinho? Então, eu acho assim, existe uma hipocrisia, sim, existe a questão política. É muito fácil a pessoa subir num palanque ou numa tribuna e dizer, eu faço, eu aconteço, eu sou contra as drogas, eu tenho essa lei. Mas nós que trabalhamos com o assunto, sentimos na pele a sensação de impotência. Porque você vê uma mãe com um menino de 16 anos chegar desesperada, faz alguma coisa pelo meu filho, senão eu vou perder meu filho, você não tem aonde colocar esse menino.
nem para essa mãe poder respirar um pouco. E aí 2 dias depois você tem a notícia do menino assassinado. Então, quer dizer, é uma sensação de impotência muito grande o que a gente vive hoje. Ok. Olha, você quer ver a prova aí da impotência? Pergunta para um promotor, e nós temos representantes do Ministério Público excepcionalmente qualificados para estarem ali. Pergunta para um promotor de justiça em Uberlândia ou na região como é que é trabalhar com essa lei antidroga do Brasil. Porque ele fica ali, ele tem que cumprir determinações que vêm de cima. Porque senão o promotor, um juiz, eles estão incorrendo em erros. E passivo a isso aqui, cada um pode ser punido como tal. Você vê como é que é a nossa situação. E só em título de conhecimento para os senhores, na semana passada, quando no Congresso Nacional, os nossos deputados aqui fazendo, né, lá na Câmara dos Deputados, perdão, os deputados fazendo a votação do texto principal da nova lei antidrogas, era nítido que, de alguns lados, discursos quentes, acalorados, pessoas preocupadas em mudar as leis, mas outros absolutamente quase que defendendo a liberação de droga e etc, 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 ponto. Enauro, do reflexo total, como é que você também vê? Há uma hipocrisia no sistema ou não? Porque você é o reflexo ali, você que é o fiel da balança, né? Com certeza, né? Nos últimos anos tem melhorado muito. No passado foi bem pior. Existem entraves, burocracia, dificuldades, não é? No nosso caso particular, a iniciativa privada é que nos supre praticamente 80% do nosso funcionamento. Como o professor falou, nós temos que ter um psicólogo, um psiquiatra, um assistente social, profissionais dessa área para atuar com efetividade. E eu diria, se nós não tivéssemos a mão da iniciativa privada ali conosco, nós jamais teríamos tantos anos de funcionamento e os resultados que Deus tem nos dado ali, né? Com muita dificuldade, com limitações, a gente conhece nossas limitações, mas estamos avançando, né? Estamos indo. Vamos abrir espaço agora para os nossos telespectadores. É comum no Vitoriosa Debate, a TV Vitoriosa é, de fato, aqui a casa do povo, essa extensão de comunicação. Alô, boa tarde. Alô. Boa tarde. Quem fala? Ronalda. Ronaldo, muito obrigado pelo carinho da sua audiência e fica à vontade com os nossos entrevistados e com o assunto em pauta, crack, a droga que mata e infelizmente tem matado muitas pessoas, né, Ronaldo? É verdade, André. Eu acho que os responsáveis somos nós, porque votamos, entendeu? Em pessoas erradas. A gente tem que tomar vergonha na cara, deixar de votar, entendeu? Porque os próprios malandros estão aonde? Dinheiro em cueca, os próprios ladrões. A maioria dos traficantes são gente de alta sociedade, porque o pobre não dá conta de comprar droga cara. E é o rico, é o que tem dinheiro, é que compra e faz as nossas crianças de, como é que fala, para passar a revender, entendeu? Se tornam usuários, os aviãozinhos, de fato, os dependentes aí diretos disso, né, do que a dona Ronalda está nos falando. Tem uma outra participação. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Eu não gostaria de falar. Tá ok, fica à vontade, fica tranquilo. Não precisa se identificar devido à gravidade do assunto também. Mas fica à vontade aí com o seu comentário. Tá. Eu tenho dependente de crise de família e a gente sofre muito com isso. E eu gostaria de saber que eu vi no jornal por 2 vezes, a última vez que eu vi tem pouco tempo, que eles estavam esperando acabar o processo do bandido, tá com coquetel de droga. E por que eles não incineram essa droga, como eles fazem com DVD pirata, quando pega logo de cara e destrói? Por que pagou é dado para poder incinerar? Quando acabar o processo do bandido, vai devolver a droga depois? Tá ok, tá aí o seu questionamento com relação à incineração das drogas, mas agora com um processo, principalmente aqui em Uberlândia, essas drogas estão sendo aí destruídas o quanto antes, né? Mas depende de um processo. Eu não estou falando para os senhores, a questão da lei vigente no Brasil dificulta até isso,
para fazer incineração tem que ter um processo, tem que ter a comprovação de um processo aqui, né, da polícia, perícia técnica, tudo, depois de periciado e processado ali aquela questão, que aí sim tem uma liberação da justiça. Alô, boa tarde. Ô, André, boa tarde para você. Boa tarde. Obrigado pelo carinho da audiência. Não sei se você quer se identificar. De toda forma, obrigado pelo carinho da audiência, viu? Sim, André, deixa eu te falar. Eu identifico sim, sabe por quê? O seu programa é maravilhoso, tá? É um programa que tem grande audiência, muito sucesso. Agora eu gostaria, André, que como se diz, o pessoal desse povo que nós votamos neles, entendeu? É um povo que eles não reconhecem a nossa vida de pessoal, de trabalhador, de todos nós, tá bom? Ok, muito obrigado. Né? Tá aí, o espaço ele é absolutamente livre. Nós vivemos num país democrático de direito. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É o Carlos aqui do Canaã. Um abraço para vocês aí, da sua opinião, como é que você está vendo essa questão aí do crack, dessa droga terrível? O trabalho que vocês fazem, André, é um trabalho muito bonito. Estou vendo aí um capitão, os professores, né? É uma coisa muito bonita que estão fazendo a respeito de eliminar esse crack da população. Mas, André, tem uma coisa que tem que ser feita. Você já falou agora mesmo. O traficante vai preso, como no início do ano foi 2 presos, fiquei sabendo, com mais de uma semana estava na rua. Então, se não eliminar esse tipo de gente, nada vai ser feito a benefício dessa droga. Primeiro tem que jogar isso na cadeia e largar lá. Porque aí os outros vai apanhar, por exemplo, e não ficar vendendo essas coisas nas portas das escolas, nas ruas. A única coisa que tem que ser feita é fechar o traficante e não soltar. Ok. Obrigado ao senhor também, um abraço aí para toda a família. Quero agradecer as pessoas que estão ligando, ligações de fato encerradas com essas imagens aí dessas crianças. Gente, é terrível. E confesso para os senhores, esse fato me chamou muito a atenção, me preocupou muito, fiquei muito angustiado, principalmente por saber que um deles saiu pouco tempo depois e de volta estava aí. Que é isso, gente. A gente é pai de família e, como tal, a gente tem que sentir também. Quantos pais de família, quantas mães que estão sofrendo. Esses meninos que foram aí criados, né, juntamente com o avô, com a avó. O pai está em Capinópolis, a mãe estaria nos Estados Unidos, enfim. Mas da solução. Nós falamos aqui ao longo de todo o debate. A TV Vitoriosa, da nossa produção, preparou todo o material, ponto a ponto, da questão do crack, a droga que mata.